E a gente tem duas verticais que nós temos que equilibrar. Tanto a profundidade, que é você ser especialista em algo, para isso você tem que estudar, ou você ser amplo. Então, você... Generalista. Generalista. Entender um pouquinho de cada coisa. E aí, nesse caso, você sempre vai ficar em cima ali do muro. Por quê? Porque você não vai ser aprofundado em nada. É importante que você saiba um pouco de tudo, para que você não seja passado para trás, e também que você seja especialista. Então, amplitude e profundidade é muito importante, né, para o ramo dos negócios. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios, como a gente faz negócio como cristão, que tem que ser diferente do mundo, não é verdade? E o podcast do Tela é um braço do Tela Educação, portanto, que produz conteúdo provocativo para você pensar fora da caixa, trilho de conhecimento sobre empreendedorismo misturado com a Bíblia, é isso mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como você acessar esse conteúdo, e o podcast a gente recebe histórias inspiradoras, histórias impactantes, e eu tenho certeza absoluta que a história de hoje vai mexer com o teu coração e com a tua cabeça aí. Então você tem que ficar até o final com a gente, que tem revelações poderosas, né? É uma das conversas que eu tive que mais me sensibilizou, me tocou, e eu tenho certeza que não vai ser diferente com você, porque fazemos isso tudo com muito carinho para tocar você, para inspirá-lo, né, e levar para você, a nossa audiência, o melhor que a gente pode, o melhor que a gente tem, que é a história da nossa vida com Cristo, não é verdade? Então, dito isso, vamos dar as boas-vindas a Fabiano Nagamatsu. Acertei, não? Acertou, é isso mesmo. Então, muito bom. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Vou dar as devidas credenciais do Fabiano aqui. Ele, de garçom, né, a gestor de veículo de investimento para startups que administra milhões de reais. Também foi avaliador de um programa que certamente você, empreendedor, já assistiu. Se não assistiu, tem que assistir. É um barato. Chama-se Shark Tank. Ele era a pessoa ali que recrutavam, né? Decidia quem que seriam as startups ali, as empresas, para ser gravadas, portanto, né? O Fabiano também venceu um prêmio, né, Fabiano? Como mentor do ano 2022 do Startup Awards. E também ele é cofundador, ou tem uma participação ali na Moving Austin Movie, é isso? Está correto mesmo, o nome? Isso mesmo. Que, olha, aliás, fazer uma outra consideração aqui, Fabiano. É um ecossistema que eu vi poucos, para dizer a verdade, eu não vi no Brasil ainda. Tá? Eu conheço alguns ecossistemas desse lá nos Estados Unidos. Aqui geralmente ou é aceleradora, né? Ou é mentora, ou é investidora. E o Fabiano está envolvido aí, ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente, e você certamente pode ser, de repente, aí um candidato a participar desse ecossistema, né, Fabiano? A gente vai falar mais para o final, então fica com a gente até o final, não perca até o último minuto. Ele criou um ecossistema que embarca tudo isso, né? Então, geralmente você vai da aceleradora, depois você procura alguém para te mentorear, e depois você busca um fundo, e aí, dentro desse ecossistema que o Fabiano co-criou aqui, está embarcado tudo. Então, fica muito mais fácil, né? Muito mais produtivo e muito mais abençoador também. Então, dito isso, vamos então passar a história do Fabiano, mas sem antes, não posso esquecer de te pedir a gentileza. Você sabe que o algoritmo adora o seu joinha, né? Então curta, comente, compartilhe, faça com que a história do Fabiano alcance e transforme milhares de vidas. Tá combinado, então? Vamos nessa? Então, Fabiano, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A história sua é uma história diferente, normalmente, dos empreendedores, né? Porque você tem ali um começo de uma dificuldade, posso dizer até de pobreza extrema, né? Então, segundo a sentença do mundo, era para ser pobre
não ter acesso a nada, né, que o mundo do empreendedorismo oferece, mas havia uma determinação ali e tudo começou pelo estudo. Né? É isso mesmo, Fabiano? É isso mesmo, Eduardo. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite de estar aqui no Tela, né, no podcast do Tela, Sim. juntamente com vários irmãos, pessoas que estão acompanhando aí. Espero poder contribuir um pouquinho aqui naquilo que vocês questionaram. Fiquem à vontade, aqui vai ser livro aberto aqui, para que a gente possa talvez falar um pouquinho aí da trajetória que nós passamos e tudo mais. Mas respondendo você, Eduardo, sim, começou pelos estudos, então eu venho de uma família oriental, sempre bem cobrado, Bachan e Tchan, né, que são meus avós, de fato eles tinham aquela cobrança um pouquinho maior, né, então de ser o melhor, de sempre estar posicionando, fazendo o melhor, né, e não é ruim isso. Mas a gente costuma falar que tudo aquilo que é excesso pode prejudicar. Sim, é verdade. Né? Então, o que é o extremo ali, mas eu sempre busquei, né, vindo de uma família mais humilde no interior de São Paulo, uma cidade chamada Palmeira do Oeste, 9 mil habitantes. Uau! Então, imagina. É um bairro pequeno aqui de São Paulo, né? É um bairro pequeno. E olha, só uma pausa aí, Fabiano. Vocês vão acompanhar a história dele. E, inclusive, eu quero até chamar a atenção, né? Não há desculpa, porque numa cidade que eu particularmente nunca ouvi falar, e imagino que a maioria, se não todos, nunca ouviram falar, uma cidade muito pequena, né? Numa condição financeira limitadíssima, mas ali de alguma forma havia um incentivo, mas também havia uma visão de mudar aquela circunstância, né? Sim, uma cidade pequena, relativamente pequena, talvez uma das tantas, né, quanto tantas outras cidades pequenas no Brasil, mas uma cidade abençoada, uma cidade ali que tem um povo bem acolhedor, mas assim, em termos de serviço, Eduardo, poxa, não tinha muito o que fazer, então comecei empreendendo com 12 anos ali, né, numa oportunidade que eu tive, olhando ali. Muito legal. Né, tinha ganhado de um primo um videogame, igual aquele Atari, antigamente, acho que é mais antigo ali, sabe, né? Então, a gente brincava ali em casa, minha mãe fazendo os afazeres ali, meu pai já estava no Japão, trabalhando no Japão, e minha mãe sempre falava, olha, vou começar a cobrar aqui, vocês estão sujando muito, bagunçando muito, e aí, né, tocou aquela ideia, poxa, calma aí, cobrar, a gente precisava muito, eu vendia sorvete, cheguei a vender jabuticaba por litro. Uau, né? Nós pegava tínhamos, lá no quintal no quintal a gente vendia, né, para pessoas que ficavam ao redor fazendo construções ali, né, em coabs, e a gente falou, poxa, isso é legal, e aí a gente começou, né, eu lembro que era 50 centavos a hora naquela época. Uau, tinha ali uma modelagem de negócio. Já, né? E aí depois a gente foi, o dinheiro que a gente começou a ganhar, a gente foi fazendo reinvestimentos ali, comprando outros videogames, né, e a gente analisava ali, não tinha estudo, naquela época eu era menino, 12 anos, mas a gente entendia que aquilo cobria os custos, né, e sobrava um pouquinho para a gente poder fazer reinvestimentos. Tem um grande aprendizado aí, né, Fabiano? Porque muitas pessoas, elas colocam no dinheiro a alavanca de desenvolvimento. E você, na verdade, partiu de uma palavra, né? De uma oportunidade, você sacou ali que tinha ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e não perdeu tempo, e a vida do empreendedor é muito isso, né? É como que a gente traduz ideias, insights, e às vezes vem de fora mesmo, né? Então tá aí uma boa dica para quem deseja empreender, e tem uma diferença naturalmente quem fica só pensando e quem põe em prática e executa, né? Mas parabéns, 12 anos é bem jovem, talvez você, dos que tenham passado aqui, homem, talvez seja o mais jovem empreendedor, então o desafio aí, né, os próximos empreendedores é contar a sua história aqui com a gente. A gente teve uma empreendedora que ela começou com 9 anos, um pouco mais cedo que você, mas 12 é bastante jovem. E aí, como é que foi? Então deu certo aquele negócio e ele foi se desenvolvendo, e qual foi o próximo passo depois do...
Bom, ficamos ali... Na locadora de games, Isso, né? nós montamos ali, no quintal tinha um espaço ali para construir um salãozinho pequeno ali, né? Era uma tripa, né? Dava para colocar ali pelo menos uma fileira ali de videogames ali com televisores, né? E esse empreendimento ficou por 10 anos. Então, por 10 anos ali depois... Sucesso, né? Deu certo. 10 anos e depois 10 anos nesse bastante. mesmo tempo, eu também comecei a trabalhar para adquirir experiência, então... em cidades menores ainda tem, né, a tal conhecida guarda mirim, então eu fui trabalhar também em empresas de eletrônica, empresas em vários tipos, né, mecânica, então trabalhei também na área mecânica, elétrica, de carro, né, então como guarda mirim, e depois daí eu parti para como havia poucas vagas no ensino, no ensino fundamental naquela época, no período da manhã eu fui obrigado a estudar à tarde, né? Como eu morava mais longe também, então fui obrigado a estudar à tarde e nesse tempo eu falei, poxa, agora para trabalhar fica complicado, ou trabalho de manhã ou vou buscar serviço de noite. E foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar como garçom, né, em lanchonetes, né, e esse foi um longo período, porque aí eu fui até quase a juventude trabalhando como garçom. E nesse período você estava estudando, você fazia o quê? Um colégio técnico, estava na faculdade já nessa fase? Não. Eu trabalhava, foi a minha adolescência toda, né, pouco parte da minha juventude ali, até me formar no ensino médio. Então eu trabalhava de noite, né, estudava de tarde, e aí foi até que, depois que eu terminei o ensino médio, de fato eu fui fazer outro curso. Ainda eu fiz um curso que naquela época o estado de São Paulo tinha um programa chamado Cefam, que pagava-se ali até um salário mínimo para você estudar das 6 da manhã até as 18, para ensinar depois magistério, até a 4ª série ali você poderia dar aula. E eu fiz o curso de novo para que eu pudesse ganhar esse recurso financeiro e fazer programação. Então, que legal. O primeiro curso que eu fiz ali foi técnico em programação. Com muito esforço ali eu fiz. Queria fazer uma faculdade, mas não tinha condições no momento. E aí, avançando no tempo, você concluiu. Tem uma história bastante curiosa que você morava numa empresa de gás, né? Era nessa fase aí ou era um pouco mais para frente? Foi logo em seguida, depois dessa que eu terminei o curso de programação, fui carteira registrada. Ó, eu brinco muito, né? Que japonês ou é feirante, ou é pescador, ou é fotógrafo. É verdade. Eu fui fotógrafo profissional. Isso no passado, né? Hoje não mais, né? Mas eu trabalhei com o ramo de fotografia, né? Então fotografava casamento, festas de aniversário e também revelava fotos. Então, por conta de entender de programação e tudo mais, eu operava aquelas máquinas de revelação de 1 hora, né? Aquelas mini labs que nós chamávamos. E depois disso, ia ser promovido a gerência e eu resolvi não aceitar porque eu não poderia estudar se eu fosse promovido. Então, entendendo o valor do estudo, que era importante, eu quero jogar a luz sobre essa questão, porque é importante, né? Hoje a gente vive numa época, né? Já aí uma corrente que diz, né? Acho que o próprio Elon Musk falou, não precisa estudar, faculdade, e etc e tal. Bom, estudar nunca é demais, né? E pode, de repente, não ser um curso de 5 anos, que hoje é longo demais, né? A vida muda, sobretudo com inteligência artificial, o mercado muda muito, mas a força do conhecimento, né? Nós vemos numa era do conhecimento, a força do conhecimento é indispensável, né? Achar que você vai mudar o status ou virar o ponteiro do negócio sem se aprofundar, sem se qualificar, sem estudar, é falácia ou autossabotagem, né? Perfeito, Eduardo. Eu costumo falar que a gente tem 2 verticais que nós temos que equilibrar. Tanto a profundidade, que é você ser especialista em algo, para isso você tem que estudar, ou você ser amplo. Então, você... Generalista. Generalista. Entender um pouquinho de cada coisa. E aí, nesse caso, você sempre vai ficar em cima ali do muro. Por quê? Porque você não vai ser aprofundado em nada. É importante que você saiba um pouco de tudo, para que você não seja passado para trás, e também que você seja especialista. Então, amplitude e profundidade é muito importante, né, para o ramo dos negócios. Tem um termo atual, né,
né? Que é a carreira em T, né? Então você é generalista em muita coisa e tem profundidade que pode ser em business, né? Se você for bom em liderança, em negócio, né? Em conhecer de vários outros skills, né? Hard skills, aí, como diz no termo popular aí, né? Sim. Faz a diferença. Mas voltando aqui à sua história, então chegou a hora da faculdade. Isso, aí eu resolvi não assumir a gerência dessa empresa para estudar por uma bolsa de estudos e R$50 de ajuda de custo, né? Uau! R$50 era para combustível naquela época. Como eu não tinha carro, só tinha uma bicicleta, então guardava isso aí para alimentação. E eu morava no fundo de uma empresa. Não sabia por que a pessoa tinha deixado ali, mas é porque o meu irmão já era estagiário ali naquela empresa e tinha que... Seus pais tinham ido pro Japão, é isso? Isso, minha família, boa parte tinha ido já pro Japão. Meu pai, ele se perdeu com patinco, com jogo, e eles foram lá para, né, resgatá-lo, trazer de volta. E nesse tempo eu resolvi estudar, então eu estava ali no fundo dessa empresa porque o dono, ele estava sofrendo muitos roubos de madrugada. E como eu ficava estudando até 3, 4 horas da manhã ali, com a luz acesa no fundo, na edícula, o pessoal achava que era guarda. Então eu fiquei por um bom tempo ali, né, morando ali, né, de favor, né, essa pessoa já faleceu já de Covid, inclusive, mas é uma pessoa que me ajudou bastante, né, porque eu não tinha lugar para ficar. Sempre morei de favor. Até casar eu morei até o momento que casei, antes eu morava de favor. E terminando a graduação, fui fazer pós-graduações, então eu troquei a minha pós-graduação para ser professor substituto em 3 faculdades. E nesse tempo, mais ou menos nesse tempo, foi quando eu tive a oportunidade de comprar essa empresa onde eu estava. Olha que interessante. Morando. Então, onde você morou de favor, você pôde comprar o negócio. Isso. E aí voltou ao mundo do empreendedorismo. Porque então, né, você começou a empreender com 12 anos lá tinha nome o negócio? Play Game. Muito bom. E aí depois você foi se aplicar aos estudos e aí voltou a empreender comprando a empresa de gás. Isso. E aí, o interessante é que, como a gente está falando bastante de conhecimento, de habilidade, atitude aqui, eu sempre, quando estudei, e esse é um ponto interessante, sempre queria entender na prática como acontecia aquilo que eu via no conhecimento. Né? Um autor, que é da USP, né, o Antônio Carlos Aidar Sawai, ele diz assim: saber e não praticar é o mesmo que não saber. Saber é o conhecimento. Então, eu tenho lá, adquiri por meio de livros, aulas e tudo mais, mas eu não pratiquei, eu vou esquecer. É um princípio da memorização. Então eu acabei querendo saber como que praticava cada coisa. Na época eu participei muito de empresa júnior. Nós formávamos empresas júniores na região do interior de São Paulo, Noroeste Paulista, e muitas delas faturavam. Então, os alunos eram remunerados por isso. Além da bolsa, eles eram remunerados. Foi lá que eu trabalhei 5 anos de graça para aprender consultoria. Olha que interessante. Só tinha 2 consultores na cidade toda. Na verdade, você investiu no seu futuro. Justamente. Né? E muitas vezes é interessante fazer uma pausa aí. É a questão da humildade, né? Porque para você tinha um valor futuro, né? Não sei se você era cristão ou não, mas era um ato até, sobretudo, de fé. Porque trabalhar 5 anos de graça por trocar conhecimento, né, é acreditar que aquilo vai mudar o jogo, né? Perfeito, perfeito. Numa cidade que só tinha 2 consultores, né? E eu queria me tornar consultor. Então, assim, outra coisa também, eu não fiz os cursos aleatoriamente. Eu queria fazer porque eu já tinha um objetivo. Então, por exemplo, no curso de administração, que era o mais sonhado na época, eu, no segundo ano, o curso era anual, falei assim, olha, eu tenho que decidir. Eu decidi, queria ser professor e consultor. Né? Professor, logo em seguida, depois que eu terminei, ganhei um prêmio do Conselho Regional. Legal. Na época, e acabei me tornando professor ali, né, uma atividade bem nobre, eu acho que é interessante, e de passar aquilo que você aprendeu também na prática enquanto consultor júnior,
E consultor, então eu já tinha 2 empresas também, além dessa empresa que eu comprei, que era um depósito de gás, que era a primeira empresa de produto, eu tinha também uma empresa de consultoria em treinamento para gestão de pessoas e também uma agência de marketing digital, quando o marketing digital não era nem profissão. Uau, então você foi precursor ali. E aí, da empresa de gás, você transformou ela, depois comprou numa distribuidora, Uma distribuidora. Tudo analisando, olha que interessante, palavras, eu acho que assim, a gente tem que estar muito antenado. Eu costumo falar que todo empreendedor é empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. Quando nós atrelamos a isso, o empresário, ele desenvolve um planejamento, ele segue aquilo lá. Se saiu disso, que é risco, ele se perde. Que aí entra o empreendedor. Entra um empreendedor que tem o feeling, que ele analisa, que ele tem a sensibilidade, que nem a gente que é cristão, a gente fala a sensibilidade do Espírito Santo. De entender as palavras, como entendi da minha mãe, então vou cobrar de vocês, né? E aí eu vi que isso como oportunidade. Eu também, na época do gás, foi na época acho que do primeiro governo do Lula, e o Lula estava naquela de quebrar relações com a Bolívia. A Bolívia oferece gás natural para o Brasil, que abastece a indústria. E aí eu falei assim, a indústria é o coração do Brasil. Se a indústria parar, não vai chegar no interior de São Paulo gás que vem de Paulínia, Ribeirão Preto, Jardinópolis, eu falei assim, das grandes engarrafadoras, não chegaria lá. Por quê? Porque eles pegariam o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, e abasteceria a indústria. E aí eu sempre li muito jornal, revista, acompanhei muito noticiário e falei assim, olha, a probabilidade é que vai acontecer. O que eu fiz? Eu fui em todos os meus concorrentes, porque concorrentes não são inimigos. Sim, né? verdade. A gente jogava bola junto. Uma boa frase, né, para quem está em casa sozinho, achando que tá todo mundo contra ele. Não. Concorrente não é inimigo. Não, a gente jogava bola junto, fazia churrasco junto, né? Não fazíamos monopólio, mas assim, isso é crime. Mas aí o que a gente fez? A gente, de certa forma, eu fui neles e falei assim, olha, eu quero os vasilhames, me empresta para mim, porque eu vou comprar bastante. Vou comprar para 3 meses. E todo mundo brincando comigo. Com aquela visão que você tinha visto a notícia. Isso é interessante porque, de novo, né, a informação pode ser transformada sempre em dinheiro, né? Perfeito. E o Paulo Oliveira, que é um dos fundadores aqui do Tele, disse que nós temos sempre pensar global, ainda que o nosso negócio seja um negócio pequeno, iniciante. Mas essa visão do todo que faz toda a diferença, e você é um bom exemplo disso, né? Perfeito. E assim, só fazendo um parênteses com relação à questão da visão do todo, visão sistêmica, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, porque um americano, o Sloan, ele foi ajudar a reconstruir o Japão a partir do sistema Toyota de produção. Por quê? Porque a Toyota era o principal negócio do Japão. E aí chegou no Taishini Ono, eles construíram a fábrica de novo para cima. E lá em cima fica o alto executivo, porque lá ele tem uma visão sistêmica, ele olha para baixo e ele consegue ver a máquina que está parada, o funcionário que está ocioso, ou quem está tendo algum tipo de problema. Então essa visão sistêmica para todo tipo de empreendedor, né, é interessante. E aí, voltando agora à história... Boa dica, muito boa dica, excelente. Voltando à história do depósito ali, a probabilidade era muito grande de que o nosso governo pararia ali alguma relação com a Bolívia por um determinado tempo. Estimava-se ali de 2 a 3 meses. E que de fato aconteceu. Só que eu já estava abastecido com todos os vasilhames ali, então eu tinha comprado antecipado. Eu comprei, fiz empréstimos, era um risco. Isso é uma visão empreendedora. Mas empreender é tomar risco, né? Justamente. Você sabe, Fabiano, que tem uma frase de efeito aí, que fé se escreve com risco, né? Com a palavra risco, né? Então isso combina muito com o empreendedorismo, né? Porque empreender é um ato de fé e, portanto, o ato de correr risco, né? Uma coisa também é se jogar no escuro, né? Outra coisa é amparado em dados, né? Hoje a gente vive a era dos dados, informações, né? Ir atrás e acreditar que Deus está com você e pode fazer o negócio prosperar.
E eu tô falando de prosperidade, não de dinheiro, porque no teu caso aí, você pôs o dinheiro na frente, né? Sim, sim. E legal, o Eduardo, que você traz aí a questão de fé. Eu já tinha começado ali o meu processo de conversão. Eu costumo falar que é um processo, né? Nossa vida é um processo de conversão. Mas já tinha tido ali já aquele tinha primeiro encontro com Deus. Jesus. 98 que eu 97 me converti, 98 me batizei e já fui seminarista e tudo mais. E ali eu Você usava é muito. intenso, hein, Fabiano? Você gosta de estudar, hein, rapaz? Olha, um bom exemplo aí, né, para nossa audiência. Estudar realmente não é demais. Eu contei essa bola no começo, né? Com certeza. E assim, tocando o depósito de gás, né, fazendo a pós-graduação ali, né? Então hoje eu tenho duas especialidades de atuação, mais uma, né? Marketing, recursos humanos e atuação em finanças, um pouquinho mais de 10 anos cada área. E aí, e tocando as outras empresas de serviço. Nesse caso, eu peguei e falei assim, olha, eu tenho que tomar um ato de fé aqui também, mais do que só planejar aqui, estava tudo sob controle, o business plan. Eu comprei, né, então os vasilhamos antecipadamente ali e pasmem, no mês seguinte o governo cessou ali os acordos com a Bolívia, parou, e aí a gente teve que distribuir, inclusive, para os nossos concorrentes. Uau! Então ali a gente já começou... Foi o José ali, né? José do Egito, do justamente. Gás. Até porque não chegava o gás ali, e quando chegava era muito pouco, não abastecia quase ninguém, e aí a gente precisou, então, de expandir o negócio. Foi ali que também já tinha um plano de negócio de expansão, nós tivemos que antecipar esse plano, né? E aí atendíamos ali mais de 21 cidades. Muito legal, eu gosto de usar a expressão o poder da visão. Né, o poder da visão, de enxergar à frente, ele é poderoso, né, e faz toda a diferença na vida do cristão, né? E São Paulo, como que aconteceu São Paulo? Porque isso tudo aconteceu lá no interior, muito bonita, né, inspiradora essa história, né, de morar de favor no fundo a dono e transformou ali num negócio pujante, impactante, que pôde abençoar, né, porque de alguma forma, se alguém não tomasse aquela atitude, né, semelhança de José, por isso que eu fiz esse... Temos aqui então um José, não é do Egito, como que era o nome da cidade? Jales, ele era José de Jales, né? Mas também atende como Fabiano. Mas São Paulo, como que aconteceu São Paulo na sua vida? Nesse tempo, minha família já estava voltando do Japão, então eu tinha eles... que empregá-los ali também, até para que eles pudessem se manter. Então eu passei a empresa para minha família e minha esposa eu já tinha empresa de consultoria. Minha esposa falou, olha, e lecionava, por que você não faz um concurso do Sebrae, né? Então era a nível nacional, uma vaga aqui em São Paulo, na sede de São Paulo, e assim eu fiz, né? Eu lembro que eu dava aula, eu tinha que sair um pouquinho mais cedo para pegar o ônibus, vir para cá. Foram 5 fases ali, praticamente 2, 3 semanas seguidas, e depois que eu passei, vim para São Paulo, né, então trabalhei no projeto, um dos primeiros projetos do Sebrae de consultoria remota, que aí expandiu mesmo, porque o Sebrae só dava consultoria presencial e nós estávamos implementando. E muito antes da pandemia, então você foi muito antes. Visionário também, mais uma vez. Eu tive a oportunidade de participar ali com alguns consultores especialistas ali desse programa, e depois disso, último feito, né, fiz ali quase 10 anos no Sebrae, trabalhando ali com tecnologia. Foi lá que eu comecei também a trabalhar com startups. Então, estou mais de 14 anos aí e daí que startups. Veio, então, essa paixão, podemos dizer assim, né? Sim. Paixão por startups. Você trabalhou quanto tempo lá? 9 anos? Quase 10 anos, uns 9 anos mais ou menos. E aí eu sempre pensei a gente tem que sair da zona de conforto. Né? Eu uso muito a frase de Lin Kim, lá um sul-coreano, fala, se tudo vai bem, algo pode estar errado. Né? Porque você pode estar fazendo aquilo que é só da zona de conforto, e para crescer você precisa de ir além daquilo que todo mundo faz igual. Porque senão pode ser surpreendido, né? Justamente. Eu me lembro de uma oportunidade que eu pude aconselhar um empresário, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, bom, o que você deixou de fazer? Porque o caso dele, o problema dele ele tinha um negócio e, nas palavras dele, da noite para o dia o negócio começou a descer a ladeira.
né? E a pergunta que eu fiz para ele é: o que você deixou de observar nesse tempo? Aí ele respondeu na lata, ele falou assim: olha, eu deixei de observar que os negócios envelhecem, né? E eu entrei numa zona de conforto, ganhava bem, tirava, e um belo dia aconteceu uma coisa no meu mercado, virou completamente, e eu no caso dele lá, né, tinha um padrão de vida muito alto, não tinha reserva, né, não era um bom mordomo, né, a gente fala bastante no Tela sobre mordomia, então tudo que entrava gastava, tanto a pessoa física quanto jurídica. Aí veio o ano das vacas magras, né, e ele estava ali em depressão, tinha tentado suicídio, inclusive, para você ter uma ideia, e quando eu cheguei ele estava muito, muito alterado, inclusive, né, foi um dia bem tenso, fiquei com ele quase 6 horas conversando, orando bastante com ele, até o coração dele acalmar, pedindo direção para Deus, e hoje ele está bem, né? Só para fazer uma história longa ou curta, mas de fato ele entrou numa zona de conforto, né? Então, quem sabe aí, né, seja para a nossa audiência aí um toque do Espírito Santo, né? Será que você não está numa zona de conforto hoje? Será que você não precisa observar? Como é que é a frase, Fabiano? Do Linkin? Do sul-coreano. Se tudo vai bem, algo pode estar errado. É uma parafrase que eu fiz ali, né, do que ele fala, e a gente pode levar isso até pro lado cristão. Sim. Né? Se a gente não sofre tentações e tudo mais, alguma coisa pode estar errada aqui. Então é porque... Desenvolve a fé, né? Justamente. A vida em Cristo não é fácil. Por mais que a gente fale assim, mas né, Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo terias aflições. Né? Tem uma parte que Paulo, inclusive, adverte nesse sentido, fala o seguinte: de novo vou ter que dar leitinho para vocês, né? Então, bem lembrado que e para o empreendedor talvez a régua seja um pouco mais alta, né? Mais alta. Porque o desafio de mercado, né? Custo Brasil, concorrência, globalização, tantas dificuldades ou tantas forças, vou dizer assim, contrárias, você precisa de fé, precisa zona de conforto jamais, né? E como o Tela traz toda essa cosmovisão, né, do reino que nós estamos vivendo, esse reino que nós queremos não é o reino que nós vivemos aqui. Aqui a terra, o mundo jaz o maligno. É isso aí. Então a gente além de empreender, nós temos a nossa fé e temos que ir contra tudo aquilo que é normal para o mundo. Por quê? Porque é do mundo. Né? Então, quando nós estamos trazendo toda essa questão, né, de ser parecido com Cristo, né, com aquilo que nos aponta internamente, né, muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem nos tocando sempre por conta disso. E nesse tempo, Eduardo, voltando ali, né, no Sebrae, o último feito foi montar a faculdade Sebrae, ajudei ali com, né, no Sistema S, e nós tivemos algumas perdas ali, né, eu e minha esposa, por conta de filhos, né, na gravidez, e na terceira, aqui a Lívia, nossa bênção, a gente resolveu ir para o interior. Não do São Paulo, mas interior do Mato Grosso do Sul. Então você saiu do interior de São Paulo, lá de Jales, e aí foi para Mato Grosso. E não, a gente veio para São Paulo, moramos um tempo, né, enquanto Sebrae, e depois nós fomos para Mato Grosso do Sul. Verdade. Em Dourados. Perfeito. E lá, eu costumo falar assim, que a gente passou pelo deserto para ser tratado por Deus. Porque nós não conhecíamos ninguém ali, nenhum conhecido, por mais que a gente começou a fazer amizades dentro da própria faculdade, porque eu fui para trabalhar como diretor de inovação de uma faculdade, né, que está presente em 15 países, muito bem conceituada no Centro-Oeste, mas a gente não tinha os parentes, tinha a questão família. Do relacionamento, que é muito importante também, muito importante. Né? Não é só o dinheiro pelo dinheiro, o negócio pelo negócio, né? Mas foi um tratamento muito bom de Deus, porque ali eu aprendi
cargos de direção. De lá nós montamos a primeira aceleradora do Mato Grosso do Sul. Uau, que na legal. pandemia, já lá, nós já montamos depois também a primeira do Mato Grosso, uma totalmente online, com uma holding de empresários que tinham ali mais de 7 aceleradas, mas na primeira, no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos mais de 25 startups aceleradas já. Uau. E tudo isso foi... eu costumo falar para minha esposa que a gente... cada momento da nossa vida é um plantio. Nós estamos plantando porque isso, né, a gente aprende com esse plantio. E uma hora a gente vai colher. Se a gente está plantando coisa boa, a gente vai colher uma hora e não fica. Eu não fico ansioso para isso. A gente, de alguma forma, isso retorna para a gente. Amém. É a lei da semeadura, né? Justamente. E o que, de fato, é importante ressaltar aí, né? No mundo do empreendedorismo, você vai ter mais, muitas vezes você vai ter mais revés por um período do que coisas boas, né? E o caminho errado, Fabiano, é a murmuração. Né? Não podemos esquecer que Moisés, pela murmuração, atrasou o resultado em 40 anos, num trecho que poderia ser de alguns dias, né? Ou enfim, de um tempo muito mais reduzido que isso, né? Então, fica aí, né, o alerta para essa consciência boa, porque às vezes acontece uma coisa em cima do outro, né? Me lembro que em 2008 teve aquela história, você lembra bem, 2008, né? Acho que todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo, né? A marolinha virou um tsunami, né? Sim. E me pegou de cheio, rapaz. Eu tinha tudo para dizer que não valeu a pena, tudo aquilo que eu me posicionei até aquele momento, né? Mas a pergunta que eu fiz ali, chorando, joelhos na sala, né? Tive ali um processo de falência, e a pergunta que eu fiz para o Senhor, para o Espírito Santo, o que eu preciso aprender? Me ensina, me faz olhar para onde o Senhor está olhando, né? E história longa curta, os negócios ou as empresas da qual eu tenho participação hoje tem tudo a ver com uma profecia bíblica que o Senhor me mostrou naquela sala de joelho, mas poderia ter reclamado, né? Poderia ter murmurado e talvez a história, o final fosse diferente, ou poderia ter ficado num deserto muito maior. O Senhor fez milagres, né? Em pouco tempo. Né, em outra oportunidade com testemunho aqui, mas a dificuldade ali, né, com aquela quebra do mercado, tinha um negócio que estava atrelado ao dólar, fluxo de caixa, enfim, colapsou tudo e o valor ali representava muitos anos de trabalho ou de resultado do trabalho. O fato é que em 1 ano e meio o Senhor mandou provisão de negócio, de oportunidade, que aquilo que eu levaria talvez 2 décadas para pagar, eu consegui saldar em 1 ano e meio. Né? E Deus virou a chave assim, me deu uma oportunidade para investir no segmento do digital, né? Do qual boa parte dos negócios estão envolvidos hoje, mas eu gosto de, né, quando o gancho aí é esse, né? Eu gosto de dizer que a humildade e saber que você pode aprender mesmo com a dificuldade, ela é determinante, porque o inverso disso é a murmuração, e a murmuração te afasta, né, daquilo que Deus quer te levar, quer te colocar e da onde você deve estar, né? Que é grato em todas as coisas. Mas aí voltando então, uma história legal, né? É importante ressaltar de intraempreendedorismo, né? Porque embora você tenha sido empreendedor lá com 12 anos, depois com a distribuidora de gás, você poderia ter, né, entrado numa vibe de orgulho, não vou trabalhar de funcionário, agora eu sou empreendedor e tal, e você foi humilde o suficiente para aceitar ali uma posição no Sebrae, mas mesmo assim com atitude de dono, né? Porque construir uma faculdade dentro de o Sebrae não é público, mas tem lá uma correlação, né? Então precisava ter ali uma visão também, imagino que você não fez isso sozinho, mas certamente é uma visão de intraempreendedorismo, né? Perfeito, perfeito. E aí, nessa ida também para o Centro-Oeste, que é uma região totalmente desconhecida pra gente, né? Sim, nós imagino. Que moramos muito em São Paulo, e depois disso nós resolvemos voltar, depois de 4, 5 anos ali voltamos também, mas olha que interessante,
tudo se conecta. Num determinado momento, já dava palestra Brasil todo, acho que nós já rodamos por quase todos os estados, e numa dessas eu encontrei uma pessoa que falou, olha, Fabiano, tem um senhor que tem a Austin BMW em São Paulo, e ele tem uma associação, né, que ele empodera ali, que ele apoia, né, os filhos desses grandes empresários Nikkeis, né, que são japoneses, descendentes de japoneses, a empreender também. Que legal. Você não quer desenvolver um projeto para ele e tal? Eu falei assim, olha, vamos lá. E aí nós, juntos, desenvolvemos um projeto que, né, para quem é mais conhecido com tecnologia, tipo um hackathon. Sim. Né, um projeto ali que, na verdade, não foi bem um hackathon, foi um processo de aceleração mesmo, que ficamos quase 2 meses ali, online. Então, trazendo conteúdo, prática, e aí eles tinham que desenvolver isso. E a gente analisava tanto a habilidade quanto o comportamento deles. E na final, né, já estava passando a pandemia, isso era o ano de 2021, ele falou assim, olha, a gente vai fazer um jantar. A secretária dele me ligou, falou assim, olha, vem cá que eu acho que é interessante você estar também. E o nosso aeroporto lá em Dourados tinha fechado, então eu falei assim, poxa, para ir para Campo Grande, depois ia ser muito ruim, ia ser complicado. Eu peguei, vim até no interior de São Paulo, deixei ele na casa dos meus pais, minha sogra, deixei a minha família e vim para o jantar aqui em São Paulo. E ali começou um relacionamento, né, com o Dr. Jorge Yamaniski, que é o dono hoje da Austin Group, né, que é uma rede concessionária de carros. Aliás, um abraço, espero que o Sr. Jorge possa assistir esse podcast, esse episódio. Então, um grande abraço aí a um homem também muito visionário, né? Os negócios que tem aí do grupo. Conta um pouquinho da história do grupo, só para nossa audiência entender a dimensão da qual Deus também te colocou, como, de novo, José, né? Como administrador ali, como gestor de negócios, de um pedaço, mas de um grupo muito maior, né? Isso, o Dr. Jorge também ele tem uma história, né? Acho que até uma pessoa que inspira ali. Ele vem de uma família bem humilde, né? Onde ele até conta alguns relatos, né? Que os pais pegavam um alimento para dar para os filhos, e eles ficavam escondidos ali. Quando os filhos terminavam, eles iam lá para ver se sobrou alguma coisa para eles. Uau. Então, e ele cresceu muito, né? Mais de 45 anos atrás, com a Hiroshima. A Hiroshima é o principal empreendimento deles ali, ou talvez o primeiro empreendimento que eles fizeram, né, que é um Hiroshima Catálogos, que é um empreendimento hoje de catálogos. Hoje tem mais de 300 mil representantes no Brasil. Uau, 300 mil? Isso. E eles imprimem catálogos, então 60% é de fabricação própria deles, né? Então eles têm 5 mil tipos de produtos no catálogo, 60% eles fabricam. Depois disso eles lançaram a Patrimônio no ramo de real estate, né? De incorporações. Então desenvolveram empreendimentos norte, nordeste, e hoje eles estão mais aqui no sudeste, né? Com empreendimentos até de luxo. E a Austin Group, que é uma rede de concessionárias de carros, tem a Austin Motors. Então hoje são mais de 7 marcas, né? Desde BMW eles têm 10% de share do Brasil. Depois tem Jaguar Land Rover, BYD, Tesla, Dodge, Ram, Chrysler, Jeep. Então, e eles cresceram, né? Na área de motos também eles têm também. E de lá ele queria montar, então ele tinha o potencial, olha a visão que ele tinha. Ele fala assim, cara, eu vou crescer 10, 20 vezes o meu negócio tradicional, ou eu vou montar um negócio do zero totalmente disruptivo. E lá nós começamos uma conversa, bati um papo. Quantos anos ele teve essa visão, Fabiano? Não, agora, esses... Sim, quantos anos ele está? Hoje ele está com 67, eu acho. Olha aí, mas, outro grande aprendizagem. Né? Nunca é tarde demais para você ter uma visão grande. Uma visão. Né? E foi no ano de 2020, 2021, ele falou assim, olha, nós temos o potencial de injetar mais recursos, investimento aqui nos nossos negócios para turbiná-los, ou a gente cria um negócio disruptivo. E foi quando ele pensou em montar alguma coisa mais disruptiva. Quando nós encontramos, nós desenhamos em conjunto um projeto de aceleração, que é a Austin Move, a Venture Studio Capital. Hoje nós temos mais de 26 startups investidas e aceleradas. Nós temos veículos de investimento, tanto para Web3, para games, para biotecnologia, de Deep Tech, e também nós temos
nesses 3 anos ali, nós temos já 2 M&As, ou seja, 2 aquisições que nós fizemos grandes, que é a Austin Games, que está em João Pessoa, né, uma aceleradora de games totalmente em Web3, e a Austin Invest, que é uma plataforma de investimento que inclusive saiu do Shark Tank, né? Nós vimos lá que ninguém ia investir, nós acabamos investindo nela. Visionário. E nós potencializamos. Hoje ela é uma plataforma de investimento para quem quer investir em franquias, mercado imobiliário ou startups. Olha que interessante. Então, vamos falar um pouquinho mais então da Austin Move, né? É um ecossistema, vamos chamar assim, né? Porque não é só uma aceleradora, e eu acho que é legal, né? De repente pode ter alguém na nossa audiência que não sabe ainda o que é uma aceleradora, né? Então é importante dizer que a aceleradora transforma ideias em negócios, e a gente tem um amigo aqui do Tela, que é o Paulo Maitá, não sei se você conhece. Conheço. Paulo Maitá tem uma frase boa, né? Que quando você passa um processo de aceleração, ou você ganha a ideia transforma um negócio, ou você ganha uma nova ideia, né? Você de fato ali passa por um processo de validação mesmo, né? É isso mesmo? Isso. Didaticamente, só para a gente entender, eu acho que incubadora, acho que é do conhecimento da maioria. Incubadora sim, é mais comum, né? É mais comum. Né? É um processo que foi apoiado pelo Sebrae, inclusive pelas prefeituras, e você vai lá e recebe todo o suporte jurídico, administrativo, financeiro, contábil para você por 2 anos, para que a sua empresa chegue a um determinado patamar que você esteja sustentável. A aceleradora não é diferente, só que de uma forma mais ágil. Por isso aceleradora. Por né? isso aceleradora. Curta 2 anos e às vezes 2, 3 meses. Em meses, justamente, ou talvez em semanas. Então, imagina que eu tenho que fazer a validação. E isso é muito interessante porque a gente faz a validação ao inverso. Antigamente, a gente criava o produto para lançar no mercado e ver se tinha aceitação ou não. Hoje, a gente entende a cabeça do cliente para a gente ver se a gente vai desenvolver o produto. Olha que interessante. Isso é um diferencial da sua aceleradora ou não? Não, é um diferencial hoje do mercado de startups. Então, esse movimento de startups, ele veio para fazer esse tipo, né? Inclusive, o Kotler mesmo, né? Que é um grande profissional da área de marketing, o Philip Kotler, ele fala o seguinte: olha, esqueça tudo aquilo que eu ensinei lá no começo e hoje é desse jeito. Nós não vamos olhar as pessoas como número. Por exemplo, né, eu não foco mais no cliente, porque no cliente eu estou focando em números, em pessoas ali, em amostragem. O foco é do cliente. Ou seja, é uma validação por empatia. Interessante isso. Isso veio pós-derretimento do chifre do unicórnio, né? Fazendo uma trocadilho, uma brincadeira aqui, porque recentemente, né, você tinha a farra ali, a torneira aberta do dinheiro de investimento fácil, muita gente buscando grana com PPT, e o cenário mudou, né? Eu costumo brincar e dizer que o chifre do unicórnio derreteu e descobriram que era um cavalo, né? Justamente, de 2009 para cá, até 2021 mais ou menos, pós-pandemia, a gente via que o dinheiro era um dinheiro barato. Então, os VCs colocavam um dinheiro, né, Venture Capital, que é investimento de risco, colocava dinheiro e não tinha ninguém que acompanhasse. Mas era um risco mesmo. Mesmo, né? Muito alto. No escuro, literalmente. Né, até que teve um divisor que o Y Combinator, que é uma grande aceleradora, a maior do mundo. Sim, referência, né? Isso, ela soltou uma carta falando: olha, cuidado, VC, com o dinheiro que você coloca. Né? É melhor que você seja mais criterioso com relação a isso. E aí começaram a secar mais os investimentos em capital de risco como VC, segurar mais, né? Por quê? Porque, como você mesmo disse, tinha gente que colocava em PPT o dinheiro. Tem um PPT aqui bonito, sua ideia é legal, vou colocar dinheiro. Quanto? Às vezes mais de 1 milhão. E aí, o que aconteceu? Só que ninguém parou para entender que o Y Combinator não era só VC. Ele também era uma aceleradora. Sim. E aí que entra a explicação. Tinha uma visão diferenciada. Justamente, é o complemento daquilo que você me perguntou. O que é uma aceleradora? É quando você faz bem hands-on. Você pega na mão e você faz junto ali, você acompanha. Então, você faz todo o processo de validação. Primeiro, validação é a dor.
dor. Eu preciso saber se essa é uma dor, não só minha, da minha cabeça, mas escalável, né? É escalável, é da Perfeito. maioria. Depois eu vou fazer a validação do negócio, ou melhor, do produto. Ver se... Porque às vezes eu faço um produto muito bonito e não vai suprir a dor. Né? E a gente não tem que se apaixonar pelo produto, tem que se apaixonar pelo problema que a gente está resolvendo. Perfeito. É a grande máxima, né? É bem a visão também do cristianismo, né? Sim, de a gente verdade. querer se apaixonar por aquilo que a gente está na causa. Sim. Né? E aí, acelerador, então, ele de fato dá todo esse suporte, principalmente a partir de mentorias. No nosso caso, a gente se intitula como uma Venture Studio Capital. Por quê? Porque hoje nós temos programadores espalhados por 6 estados. A nossa base é aqui em São Paulo, na Consolação. Nós temos ali pelo menos 20 pessoas. Né? Então, desde IA, blockchain, qualquer tipo de tecnologia emergente, imersiva, nós temos ali programadores para dar todo o suporte e fazer junto com a pessoa. Muito bom. E como é que funciona o processo de aceleração? Você abre períodos? Como é que funciona caso alguém... Porque o ponto aqui é quem tem uma ideia precisa validar. Né? Entender tudo isso, questão de dor, de escala, de mercado e tudo mais. Esses processos, eles acontecem de quanto tempo ao ano para que quem esteja nos ouvindo eventualmente, né? O caminho é esse, né? Eu quero insistir nisso, né? Porque é uma ferramenta e tanto, né? Eu tenho uma startup investida e eu passei junto com já com muitos anos de negócio, mas falei, não, deixa eu aprender, né? Deixa eu sentar no banco, entender como é que é esse processo de aceleração. Muito rico, aprendi muita coisa, já sabia outras tantas, né? Mas a mentalidade é muito legal, né? O processo acelerado ali, os squads e tudo mais. Então, é extremamente rico. Então, vale para o jovenzinho que está querendo iniciar um novo negócio, mas vale já também para o empresário que quer começar algo novo. E, aliás, né, fazendo uma pausa aqui, né, a gente falou um pouco mais cedo do testemunho do irmão, né, que quase acabou com a vida dele porque o negócio dele tinha acabado. Bom, primeiro, é importante dizer que nós não somos aquilo que fazemos. Né? Somos filho do Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Esta identidade é o que nos define. Não é o quanto temos no banco ou o status que o negócio que nós temos nos proporciona. Isso é visão de mordomia. Mordomia é aquilo para o qual o Senhor nos colocou como gestores, né? E a gente não se confunde com a coisa. Então, é importante conceituar isso, né? Mas depois a gente precisa entender de que, mesmo você empresário, que já tem um negócio, nós estamos vivendo numa era, e eu queria já até emendar com uma pergunta, Fabiano, que a tecnologia, ela proporciona uma disrupção de modelos de negócio que eles precisam e podem ser reinventados, ou você também pode começar um novo negócio a partir da tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia, né, sobretudo ao momento que estamos vivendo exatamente essa janela de oportunidade chamada inteligência artificial, né, para mim, né, e aí eu estou dizendo como investidor e como também gestor de negócios estão à volta disso tudo, a tecnologia de IA, que para mim a IA é como se fosse a energia elétrica. É um grande avanço dos negócios, do mundo, o impacto na vida social das pessoas, do padrão de consumo. É um salto gigantesco. Ficar fora desse jogo, dessa oportunidade, é quase uma loucura. Você concorda comigo, Fabiano? Concordo. A gente vive eras, né? Então a gente que é um pouco mais velho, né, Eduardo? Não trazendo a idade aqui, mas a gente já passou por diversas eras aí. Você citou algumas crises, né? 2008, depois teve a de 2014, a 2017, agora a pandêmica. Mas a gente também tem os momentos tecnológicos. Então a gente pega lá o Web 1, que era a era da informação. Quem nunca, né, da nossa idade aqui, colocou lá o CDzinho ali, né, acessou a internet depois da meia-noite para ter um pulso só, né, aquele barulhinho de discado. O S-Robotics, né? Você estava pela AOL, né? Lembra disso? Isso, América Online. É isso aí. Podcast
também é saudade aqui, né? O momento vintage. A gente usava o ICQ na época, né? MSN, mas enfim, era Web 1. Web 2 veio marcado pelas redes sociais de 2006 para cá, né? Com a vinda do Facebook, ou até antes do Orkut, Facebook, assim, né? Toda a estrutura do Meta, né? A gente tem hoje diversas redes sociais e vem a era do WhatsApp também, da comunicação. E a Web 3, que é marcado pela tecnologia de blockchain, vem junto trazer, parece que a gente esfrega aqui a lâmpada que estava já há muito tempo com a gente, que é a inteligência artificial, porque hoje a inteligência artificial nasceu lá por volta da década de 40, mas ela começa a tomar força a partir do ano passado, 2023. Com a generativa. Com o Ou chat pelo menos ela toma a proporção da percepção das pessoas, né? Justamente, mas a gente ela já vivia. Existe há muito tempo. E aqui a gente tem um salto gigantesco, né? De oportunidade. Não, só para que você possa ter uma ideia, todos os nossos dados hoje, e tem empresas na China que hoje tem todos os dados de comportamento quase do mundo, de 80% do mundo. Uau. Isso já há muito tempo atrás, né? Então, assim, poderoso as isso, nossas redes sociais, né, as predições e tudo mais são impostas por questões de inteligência artificial. Então, não dá para ficar fora disso. Eu costumo falar que com o avanço da tecnologia, eu fico feliz porque está acabando a era da empregabilidade, mas está surgindo a era do serviço, onde a gente vai viver a gente com mais valor, né, com mais agregação de valor, mais inteligência. O ser humano, ele não foi feito para ficar fazendo questões repetitivas, que um robô pode fazer, uma inteligência artificial pode fazer. E melhor, né? Os agentes de IA, muitas tarefas ali de comunicação, de texto, eles são infinitamente superiores ao ser humano. E vão ser cada vez mais, né? Justamente. O ser humano é um ser, um filho de Deus que foi feito para quê? Para pensar estrategicamente, né, para governar. Então, quando nós pensamos nisso, a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Assim, eu lembro que em 2006 a gente prestava uma consultoria para uma indústria, né, inclusive de um irmão, que ele resolveu contratar um robô para colocar ali, só que esse robô substituía 10 pessoas. O pessoal ficou todo mundo desesperado. E aí nós falamos assim, vamos entrar com a capacitação. Nós já temos a capacitação aqui, resumindo, boa parte desses operadores hoje estão trabalhando na área de gestão de pessoas, gestão estratégica da empresa, logística. Então, encargos que a gente faz mais com menos, que é bem isso. A gente só estuda administração para isso, porque a gente quer fazer mais com menos. Agora, se eu fazer mais com mais, não é estratégia. Então, eu costumo dizer, Fabiano, não caia no conto de Hollywood, né? Porque Hollywood traz essa coisa do futuro, até mesmo, né, da IA, ainda sem citar em alguns filmes do passado, como o apocalipse, né? E também existem dados sérios que precisam ser observados. Recentemente, uma empresa mandou 500 desenvolvedores embora porque uma IA fazia o trabalho de 500, né? Mas você chamar atenção para a nossa audiência, tem duas opções, no mínimo duas opções: ficar de fora do jogo ou participar dele e ser poderosamente abençoado. Uma das formas, né, inclusive aqui, já que o assunto é inteligência artificial, deixa eu chamar aqui, pedir para o pessoal da produção colocar um insert aqui de um patrocinador nosso aqui do podcast, que é Wings Group AI, uma empresa de inteligência artificial que constrói agentes, constrói avatares humanos, meta-humano, tem bastante recurso lá, e talvez uma forma seja você ir estudar sobre inteligência artificial ou se conectar com uma empresa assim como a Wings, existem outras tantos, a gente recomenda a Wings aqui como nosso parceiro, para conhecer o produto e transformar a comunicação e processo da sua empresa em economia de tempo, né? Porque a IA faz isso, ela economiza muito processo, muito tempo, ela aumenta a rentabilidade quando a gente olha para processos de venda e ela cria novas oportunidades. Então, uma das formas é você estudar bastante sobre IA, está muito acessível hoje, muito fácil, ou
contratar uma empresa que está já experiente dentro desse mercado de inteligência artificial e aprender com eles, né? Pagar para aprender, desenvolver produtos e é muito legal da IA que ela é democrática, né? Dos questionamentos lá atrás, né, de um dos clientes, ele perguntou o seguinte: por que eu preciso contratar vocês se o produto que vocês entregam eu posso construir dentro da minha empresa, né? E aí a gente disse para ele o seguinte: ok, você tem essa opção, né? Você quer fazer isso? Eu acho que eu não tenho tempo para fazer isso, ou o processo talvez vai ser mais longo, etc. A gente sempre recomenda, né, que o cliente tenha um contato rápido com a IA, quer seja através de não só notícia, né? Porque o que você disse aqui é uma verdade absoluta, né? No mundo dos negócios, conhecimento sem prática não vale de nada. Justamente. Né? Então vai lá, faz o curso de mas não aplica. Mas aqui a empresa é grande, o processo. Muitas empresas, né? No caso o depoimento desse cliente específico, era um negócio que a média de idade dos colaboradores era 40 a mais. E a gente sabe que existe uma resistência geracional aí para essa questão, né, de novas tecnologias, etc. e tal. Então, no caso, ele contratou a Wings Group e eles desenvolveram uma célula, além de desenvolver o produto, desenvolveu uma célula e a ideia é que o cliente, ao longo do tempo, conseguisse desenvolver expertise e evoluir a ferramenta, né? E poder contratar outros tipos de serviços também. Então, é muito legal porque a IA é bem democrática nesse sentido, né? Mas voltando aqui, então, à história da Austin Move, né? Você tem a parte de mentoria, mas eu queria falar uma coisa que é bem legal no processo de vocês, né? A gente comentou nos bastidores, que você tem uma ferramenta, não sei como é que você chama ela, de modelagem, que você valida muitos dados, né? É muito rica, que inclusive te acompanha há muito tempo, né? É uma ferramenta que você desenvolveu. Conta um pouco mais, porque eu acho que quem passa pela aceleradora de vocês, ela tem contato com essa ferramenta, é isso? Perfeito. E é um grande diferencial, pelo menos eu percebi isso. Sim, sim. Então, assim, a gente montou, como o próprio Eduardo mesmo disse, um ecossistema. Então, as grandes empresas hoje, elas estão atuando assim como o Tela, né? Com rede de empresários de sucesso, rede de empreendedores, de mentores, e a gente tem uma rede de mentores ali. Além de mentorias, nós temos desenvolvimento. Então, eu preciso de desenvolver alguma coisa, eu tenho desenvolvimento lá. Eu preciso de validar a parte DevOps, nós temos a parte lá. E aí nós temos a parte educacional, que aí entra todos os nossos cursos ali. Então, a pessoa, ele tem diversas formas de entrar por diversos canais dentro da Austin Move. Interessante. Tem a parte de educação, entrou pela educação, às vezes por vídeos vídeos que nós temos ali, diversas áreas, desde um valuation, uma coisa mais complexa, até mesmo uma validação de um negócio, né? Ou a parte comercial, que é uma dor de todo mundo. Então, a pessoa tem ali. Então, nós temos toda uma estrutura. E uma dessas ferramentas que nós desenvolvemos, que já vem comigo já há bastante tempo, que eu comecei como analista de sistema mais de 15 anos atrás, né? E depois comecei a fazer também os cálculos, juntamente com os programadores ali, a X-Skill. A X-Skill hoje é uma ferramenta que faz mais de 40 mil cálculos em frações de segundos. Uau! Tem inteligência artificial por trás e eu não preciso de entender o comportamento da pessoa, né, no ato assim. Eu só deixo ela à vontade para decidir ali, gerenciar uma empresa fictícia, talvez com dados até reais. Então, ela pode falir uma empresa ali se ela quiser. Interessante. Né? E aí eu consigo transformar esses números, tá? Eu consigo interpretar esses números, isso validado até cientificamente, em comportamento, falar, olha, você tá ruim aqui na parte de gestão de pessoas. Por exemplo, você é um bom então financeiro. É uma ferramenta de diagnóstico. Você imputa dados e ele te devolve as suas forças e fraquezas, vamos dizer assim. Sim. A gente costuma falar que quando a gente contrata por técnica e demite por comportamento. Perfeito, é isso aí. Então, tecnicamente, eu vejo no currículo, ele é muito bom, tal, às vezes ele até desenvolve muito bem, mas durante o tempo, né, durante o casamento, durante o tempo que ele fica ali, a relação, ele acaba, não tem um bom caráter, é um cara que, é uma pessoa que vai dar problema ali, em termos até
até mesmo de relacionamento. Então, isso aí eu consigo analisar a partir do quê? De uma prática que natural. Ele vai administrar uma empresa disputando com outras pessoas. Então você consegue capturar minimamente ali essa coisa tão difícil de capturar de outra forma. Habilidades e atitudes. Uau, que incrível. Com certeza, a gente, através de números, isso a gente já vem fazendo vários estudos, nós temos vários papers publicados hoje voltados para isso, já criamos ali isso desde faculdades, com mais de 1.000 alunos participando, até mesmo treinamento executivo para internacionalização de empresas. Olha que interessante, você tem ideia de quantas pessoas ou empreendedores passaram por essa ferramenta? Por essa, eu acho que já foram mais de 10.000 pessoas. Uau! 10.000 então está pessoas. super validada. Super validada, já há Então mais de 15 anos. Muito bom. Então isso é um diferencial de quem passa por processo de aceleração. E se eventualmente alguém que esteja nos ouvindo ou assistindo falar assim, puxa, eu quero essa ferramenta. Tem como ter acesso a essa ferramenta sem passar por processo de aceleração? Porque pode ser, o processo de aceleração normalmente é para um negócio novo. Mas do jeito que você está falando, isso é valor também para validar alguns negócios. Porque muitas vezes, e aqui nas reuniões do Tela, dos encontros do Tela, a gente recebe pessoas novas da comunidade e elas não sabem qual é o problema. É muito comum a pessoa sabe que existe a dor, mas não sabe o que está causando aquela dor, e muitas vezes é ele mesmo, né? Muitas vezes é o próprio empresário ou é uma falta de conhecimento. Essa ferramenta consegue captar isso, então dá para fazer um diagnóstico para o empresário, a despeito se ele está começando um negócio novo, isso é possível? Perfeito, nós temos duas formas, nós temos o processo de capacitação de alta performance, que é um company que a gente faz, então até tem um empresário que é um irmão nosso, que ele falou assim, Fabiano, ó, eu tô com uns problemas aqui em gestão de pessoas, porque eu tenho uma academy já, eu já tenho cursos e tudo mais, mas eu não sei que curso que eu coloco lá. Aí nós fizemos alguns questionamentos, implementamos já nos cenários desse simulador, e nós vamos aplicar dentro da empresa dele, com 150 empresários, ou executivos dele, gerentes. E a partir dali a gente vai ver o que eles têm de técnica, de comportamento, de atitude. Baseado nisso, nós vamos gerar os cursos para ele. Fala assim, ó, você pode encomendar esses cursos aqui. Então, isso é um in-company. Ou, talvez, pela vertente que nós temos dentro do ecossistema de CVC, Corporate Venture Capital. Nós montamos a parte de tecnologia como se fosse uma aceleradora as a service. Nós montamos para as empresas também. Interessante. E aí entra... um ecossistema mesmo. Justamente. Né? Aí entra a questão do quê? Do treinamento inicial. Tudo que nós vamos desenvolver, a base sempre é a educação. XSkill, então, pode ser acessado individualmente, qual é o formato? Uma imersão? Uma imersão executiva, né? Legal. Com um programa... Que pode ser em company ou na sua própria empresa também. Justamente. Tá. É isso. É feito online ou só presencial? Nós temos a versão online e nós temos a versão presencial. A presencial é legal porque a gente consegue analisar a fisionomia das pessoas, embora online nós captamos todas as informações também, né, da tomada de decisão estratégica de quem está participando. Muito boa. Então, estamos caminhando para o final. Não podemos deixar de citar a oportunidade que a Austin Moving oferece de investir. Vocês têm alguma tese? Normalmente existem, os fundos têm tese, empresa de tecnologia, empresa de edtech, agrotech, etc. e tal. Vocês têm algum segmento onde vocês dão preferência, ou se o negócio for bom, o empreendedor for bom, tiver escala, tem oportunidade com vocês? Bom, na nossa tese, a gente analisa muito a questão do comportamento do empreendedor, a gente analisa mesmo se de fato é um empreendedor de risco. Segundo ponto, se a empresa tem base tecnológica. Legal. Ou se ela tem interesse de implementar tecnologias emergentes, seja imersiva, seja IA, blockchain. Tem que ter um MVP validado, não precisa estar faturando, mas talvez tenha um MVP validado ali já, é importante. Talvez ele não tenha tanta tecnologia assim, mas queira implementar conosco, então a gente pode passar até meio mesclado, um processo de aceleração junto com investimento. Interessante. Tá? E aí, preferencialmente, tá? Modelo B2B e SaaS. Claro, nós temos lá B2C já também conosco, nós temos outros modelos, mas preferencialmente... Mas B2B tem mais valor agregado e SaaS tem escala infinita, né? Isso. E
E segmentação, Eduardo, nós somos bem agnósticos. Então, investimos desde a área de alimentação até a área automobilística. Negócio sendo bom, empresário sendo bom. Perfeito. Vai para cima, né? Vai ter um matching já. Muito boa. Então, quem está interessado aí em entrar em contato com a Austin Move, qual que é o arroba, o site, como é que se conecta com vocês? Pode entrar em contato diretamente no arroba Austin Move, né? Então, nós, desde no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ou austinmove.com.br, o site, nós temos um formulário lá, nós não criamos... O Move tem 2 Os, não é isso? É importante dizer. 2 Os ali. Isso. A gente não tem bets, então, tipo, não tem uma periodicidade. Quem vir, a gente avaliar, a gente já dá o feedback, olha, tá dentro ou não tá dentro, seja de investimento, seja de aceleração, ou seja dos dois juntos, tá? Então, nós não temos um período. É claro que nós temos algumas acelerações que nós desenvolvemos socialmente. Então, nós temos a Gear Power, que nós estamos na segunda versão, que é para mulheres, aí é com ideação, esse não precisa estar validado, é mais um projeto educacional. Que legal. Mas no final tem investimento para mulheres, é isso? Para mulheres, né? E tem investimento no final, para as melhores ali, né? Investimento de fato com equity. E nós temos a MoveNow, que é na área de inteligência artificial e blockchain. Então, às vezes, você quer validar melhor ali, quer ter contato com as grandes big techs, que são parceiras nossas, nós temos esse programa também. Ambas estão rodando e nós teremos na segunda semana de dezembro a final, que é o Demo Day, que vocês, legal. Inclusive, elas estão convidados para participar ali. Então, já compromisso assumido aqui no ar, estaremos juntos lá. Bom, estamos caminhando para o final aqui. Muito bom o papo, né? Eu espero que você aproveite não só as histórias do Fabiano, mas também se conecte aí com o ecossistema do qual ele está envolvido, que certamente isso pode ser uma oportunidade de desenvolver, alavancar o seu negócio. O Tela, né? Promovendo o reino aí, promovendo oportunidades. Eu queria, falando só um gancho aqui de oportunidades, nós temos, como comentei no começo, Fabiano, um trilho de conhecimento também que fala sobre empreendedorismo e cosmovisão bíblica, como juntar essas duas coisas. Então, pessoal do Teleeducação, um grande abraço para todo mundo lá, pessoal da produção, eles tiveram uma ideia muito legal. Então, em vez de você comprar um voucher para ter acesso, né, você empresário conhece pelo menos na sua comunidade, na sua igreja, meia dúzia de jovens, né, que estão de repente aí sem saber o que fazer, né, terminando a faculdade, e por que não empreender? Então, a gente está estimulando a que você compre pelo menos uns 10 vouchers, né, distribua aí talvez para você, o seu sócio, mas também invista na vida de jovens. Não é legal isso? Né? Sim, um mecanismo com certeza. super bacana, abençoador. Então, eu estimulo você, né, a ser generoso. A generosidade é uma marca, é uma identidade poderosa do cristão. Não se furte à generosidade, né? Você quer ver uma marca do cristianismo, é a generosidade. Então, se você não está sendo generoso hoje, né, não endureça seu coração, como diz a Bíblia, certo? Amém. Uma grande oportunidade para abençoar muitos aí. Eu queria então aproveitar aqui e agradecer o pessoal da Rádio Transmundial, que retransmite para todo o Brasil e algumas cidades ainda fora do Brasil, né? Muitas cidades pequenas ainda são alcançadas com rádio. Olha que coisa curiosa, está falando de blockchain, de IA, mas a Rádio Transmundial faz isso com muita excelência, com muito carinho. Um abraço a todo mundo da Rádio Transmundial, nosso parceiro aqui, né, junto com a Wings AI. Então, caminhando para o final aqui, as últimas perguntas. Está preparado ou não? Fazer uma enquete rápida com você aqui. Vamos lá. Perfeito. Se você tivesse que recomendar um livro só sobre empreendedorismo, não vale a Bíblia, é certamente o maior livro de empreendedorismo que eu conheço, né? Lições poderosas ali, mas que livro você recomendaria para a nossa audiência? Eu recomendaria Fé e Trabalho, do Tim Keller. Ah, um clássico. Poderoso, muito bom. Para quem quer empreender, para quem quer entender um pouquinho essa cosmovisão, né, do reino. É isso aí. No serviço, na mordomia, eu acho que não tem igual. Tem ali uma pergunta também que é recorrente, né, de alguns empresários. Eu precisaria saber qual é o meu propósito, né? O Tim Keller é mestre para esclarecer de uma forma simples, objetiva, esclarecedora, que não vai restar dúvida. Muito bom.
E para quem está querendo empreender, né, além de buscar um programa de aceleração, pode ser com a Austin Move, né, ou tem um parceiro nosso do Tela aqui, que é a Bluefields, inclusive um abraço para Paulo Maitá. Existem várias outras, né? É óbvio que aqui você vai ter o privilégio de ter um cristão na direção, né? Faz toda a diferença. Mas o que você diria de um conselho para jovens, ou quem está no CLT, né? Já não é mais jovem, mas está querendo empreender, tem sentido chamado para empreender, sair do CLT, né? E está na dúvida. Que conselho você daria para a nossa audiência que está nesses dois momentos? Bom, eu acho que o primeiro ponto é ser prático. Né, sair da zona de conforto é um ponto interessante. Boa, falamos bastante sobre isso. Sair da zona de conforto, mas ser prático no sentido de ser inquieto com relação à questão do conhecimento. Muitas das vezes a gente fica fazendo muitos cursos e tudo mais, mas como que é isso na prática? Se a gente não tem nenhum parâmetro, nenhum case ali à vista, a gente vai ter que praticar para ver se a gente não sabe o que é certo se a gente não errar. Então eu tenho que errar ali, e a gente costuma falar, né, no clássico lá do Lean Startup, do Eric Rice, Startup enxuta. Startup enxuta, né? A gente não é Deus, não é perfeito que é um Deus, né? Parafraseando aqui. Isso. A gente não quer errar, mas se a gente vai errar, que erre rápido para ser mais barato, porque envolve menos recurso financeiro, recursos humanos, recursos tecnológicos e principalmente tempo, que é hoje o bem mais precioso assim, para um empreendedor. Ele tem que ter um tempo ali de qualidade. Então, pratique, coloque a prática. Mas como que eu defino um problema? Tem vários. Eu só preciso saber naquilo que eu tenho mais fit ali e vou validar esse problema primeiro. Tá? Então, colocar na prática, parar com a procrastinação e assim, deixar todo o excesso de criatividade e perfeccionismo. Boa. Tem que ser rápido. Não é fazer uma gambiarra, mas é fazer uma coisa e testar rápido. Testou, tem muitas ferramentas hoje, né, para não ir para o devaneio, né? Excesso de criatividade atrapalha a produtividade, né? Justamente. Sem dúvida. É isso aí. Muito bom, muito bom. Fabiano, muito obrigado mais uma vez pela sua história inspiradora aqui. E eu queria terminar com a última pergunta, te perguntando sobre o seu sonho grande. Fabiano Nagamatsu, qual o seu sonho grande hoje? A gente tem vários sonhos, né? É isso que move um empreendedor, né? É isso aí. Mas se você tivesse que destacar um sonho grande, bem grandão, assim. Bom, hoje, claro que nesse mundo que nós vivemos, né, que jaz o maligno, mas o sonho grande eu acho é impactar o maior número de pessoas para o empreendedorismo, né? Isso começando de casa, né? Com a minha esposa, com a minha filha, que esse vai ser o novo mundo para ela, né? Sim. A gente sabe que essa nova geração já é nativo digital, mas ela precisa de todo esse lado, né? De competências, habilidades e atitudes. É impactar um maior número de pessoas, né? Mas mais do que impactar só com o conceito de empreendedorismo, né? Mas com a cosmovisão e com os princípios bíblicos, que são princípios que são eternos, são princípios que de fato, independente do negócio, se muito simples ou muito complexo, eles só vão dar certo se eles estiverem lá enraizados, né, na visão de Cristo. Que o seu sonho, então, se torne realidade e você volte em breve aqui para contar uma nova fase que o Senhor certamente vai te colocar. Coloca isso como uma profecia sobre a sua vida. Amém. O Senhor te coloca em lugares mais altos, não para te promover, mas para usá-lo para abençoar muitos, como certamente você já tem abençoado. Amém. Porque sucesso, Fabiano, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e servir a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade.
Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.